aqui, né? Que nem a gente sempre grava. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula aí de 27 de abril de 2020. Falando a data aqui só para registro. Bom, a gente vai falar aqui mais um assunto, último assunto antes do nosso recesso, né? Lembrando que semana que vem a gente está de recesso, né? Tem uma semaninha aí para vocês darem uma relaxada. Eu falei com vocês que eu ia colocar umas atividades para vocês fazerem que varia pela C2, vocês lembram? Eu não coloquei, mas eu não coloquei meio de propósito, porque eu tenho a tela praticamente pronta aqui para vocês fazerem. Eu não coloquei porque, como depois eu estava pensando, vai ter essa semana de recesso e tal, achei que, porra, meio sacanagem se eu botar. Talvez eu achava que ia ficar pouco tempo de vocês entregarem agora, essa semana, vocês devem estar cheios de prova também essa semana, eu imagino. Aí eu falei, pô, vamos deixar para botar mais para frente, quando acabar essa semana que eu imagino que vocês estejam com um bocado de prova, para não acumular um monte de coisa. A gente não é para o C2, então a gente não tem desespero para fazer. Aí a gente faz, eu posso colocar ou depois do recesso, se vocês quiserem um recesso mais tranquilo, ou coloco agora dando um prazo, ou coloco depois do recesso com um prazo aí de umas 2 semanas, ou coloco desde agora a partir com um prazo aí de umas 3 semanas, que aí vocês têm a semana do recesso, que quem quiser fazer faz, quem não quiser não faz. E depois do recesso também aí vocês têm mais umas 2 semanas aí para fazer, beleza? Não quis botar agora para vocês não ficar um monte de coisa, né? Aliviar um pouco a barra de vocês aí. E aí eu coloco então direitinho. Acho que de repente eu coloco logo essa semana. E aí vocês vão ter 3 semanas para fazer, que é muito mais do que o suficiente. E aí vocês gerenciam o tempo de vocês aí. Se vocês quiserem ficar durante o recesso relax, sem fazer nada, dá para fazer quando voltar sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Nós vamos seguir então o assunto aqui. A gente vai falar sobre redistribuição de conteúdo. Deixa só eu abrir aqui, que agora eu me perdi onde que eu estava. Aqui, tá. Aqui mesmo, redistribuição de conteúdo. Beleza, tá aqui. Tô só me organizando aqui, hein, pessoal, só um segundo. Hoje o dia foi meio tenso. Espera aí. Confesso para vocês que eu não tive tempo de... Eu sempre deixo as coisas organizadinhas antes aqui. Hoje ficou um pouquinho... Essa questão ficou um pouco a desejar. Minha esposa tá meio mal aqui de cama, gripada aqui, sei lá se é... Espero não, também tanto faz se for Covid ou não, né? Se ela do jeito... Só não piorar mais do que tá bom. E aí eu tava meio que cuidando das crianças sozinho, trabalhando, ajeitando tudo uma correria danada. Até a gente vai ter aula aqui, mas se por acaso ela... Falei com ela, ó, se você precisar da minha ajuda aí com as crianças agora, qualquer coisa você me avisa, eu interrompo a aula aqui e a gente continua depois do recesso. Acho que ela vai levar numa boa lá, mas qualquer coisa já fiquem avisados que pode ser que eu tenha interrupção aí. Beleza? Opa, Otto, eu vi aproveitando o Otto que entrou aqui, tá falando uma coisa, só, Otto, eu vi você mandou um questionamento sobre, também 2 questões do questionário, eu não vou falar aqui agora desses questionários não, porque eu ainda vou Mandei. abrir de novo para o pessoal que não fez, mas depois eu respondo para você por e-mail direitinho, igual eu fiquei de responder lá pro Abrantes também, que ele me perguntou uma outra coisa. Então depois eu Beleza. respondo para vocês por e-mail, beleza? Qualquer dúvida, se a gente tiver ainda Beleza. mais para frente, a gente fala de novo. Só porque tem gente que ainda vai fazer. Tá. Vamos lá. Vamos seguir aqui? Vamos falar então sobre redistribuição de conteúdo. Deixa eu me achar aqui. Cadê? Pessoal, então semana que Oi. vem é férias? Semana que vem é uma semana de tranquilidade aí para vocês. Férias. É, Mas é certo que vai ser só uma semana? só uma semana. Não vai ser mais do que isso não, né? Não, uma semana E o só. propósito disso é o quê? O propósito disso é dar uma semana, dar
um alívio aí de uma semana, porque tem uma galera aí, não sei se é o caso de vocês, ou de algumas pessoas, parece que vários alunos aí estavam reclamando um pouco porque estava pesado, as aulas todas, com um monte em casa, enfornado em casa e tal, e aí era uma semana para dar uma descansada. Esse aqui é o motivo. Uma semana para você dar um relax, respirar fundo e tal, e depois voltar à rotina depois, entendeu? Na semana seguinte. Entendi. Beleza? E é só para Beleza. isso, nada mais do que isso não. E aí a FAESA, depois do recesso, a gente continua com as aulas ainda online, né? Porque enquanto ainda vigorar o decreto do governador, que ele fez, acho que tem um decreto até o final de maio, se eu não me engano. Até o final de maio não pode ter aula nas instituições de ensino no estado. No final de maio, aí a gente vai ver se vai acabar isso ou se ele vai renovar o decreto, né? Porque em abril foi assim, né? O decreto era até o final de abril, aí quando chegou no final de abril ele renovou para o final de maio. Aí a gente vai Entendi. vai Ele vendo renovou esse decreto? decreto, renovou. Era até o final de abril, agora é até o final de maio. Ah, porque era até dia Mas 28, era até amanhã, né? Isso, exatamente. Aí depois ele renovou, agora de aulas, agora até final de maio não tem aulas, oficialmente. Depois do final de maio, aí a gente vai ter que ver o que acontece. Eles estão com uma abertura gradual, né? O comércio já está basicamente voltando a alguma coisa, com algumas restrições, né? É porque a questão é a seguinte, por exemplo, supermercado. Ah, tem lá não sei quantos clientes por metro quadrado no máximo, com um monte de cuidados que tem que ter álcool gel, tem que ter não sei o quê. Eu acho que o governador entende, né, o que as pessoas entendem, é que na escola é mais complicado isso. Imagina uma sala de aula lá, com 40 alunos dentro. Como é que você mantém um aluno a cada 10 metros quadrados? Você vai ter 2 alunos numa sala de aula, né? 3 alunos numa sala de aula. Não dá muito certo, né? Você não tem como não ter aglomeração numa sala de aula. Só se você tiver uma sala de aula com 3 alunos, 4 alunos. Fora isso, não tem como ter. Então, por isso, acredito que seja por isso que as aulas estão suspensas no estado até o final de maio. E aí, final de maio, a gente vai ver. Né? E eu acho que final nem ele sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, né, o que vai acontecer, porque a gente não sabe como é que vai estar o desenvolvimento aí das coisas, né? Vamos ver. A gente vai seguindo o que o Estado foi dizendo, né? Tem que ir seguindo a lei, então não tem jeito. Nós vamos fazendo por aqui até onde puder. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar. Não compartilhei a tela aqui ainda, né? Não preciso ficar olhando para minha cara feia, não. Deixa eu tirar aqui. Vamos compartilhar a tela. Cadê? Ué. Aqui, pronto. Estão vendo aí? Sim. Sim, aqui eu tô vendo. Beleza, então tá. Então nós vamos falar hoje sobre um outro tipo de... Na verdade, é um tipo de sistema distribuído, né? Que são as chamadas redes de distribuição de conteúdo. Ou, né, em inglês aí, CDN, né? Que é Content Distribution Network. Não sei se vocês já ouviram falar. É um tipo de rede, é um tipo de solução distribuída, né? Que ganhou bastante notoriedade, bastante força depois do 11 de setembro. Na verdade, na computação, um monte de coisa, né? Ganhou força depois do 11 de setembro, né? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar no 11 de setembro em várias disciplinas aí, eu imagino. Disciplinas de segurança, talvez alguma coisa de De banco de dados. segurança já. Um Segurança, monte de mas coisa mudou. muito não. Na área de segurança, então, um monte de coisa mudou depois do 11 de setembro. Foi uma área que mexeu muito. E essa área Sim. de distribuição de conteúdo também. Distribuição de conteúdo é o quê? É quando você tem algum provedor de conteúdo fornecendo informações, tipo vídeos, áudios, texto, imagem e tal, e tem muita gente buscando essa informação, né? Que foi o que aconteceu exatamente lá no 11 de setembro, quando as torres gêmeas caíram, muita gente do mundo inteiro começou a buscar informação sobre o que estava acontecendo. E o que aconteceu foi que os grandes provedores de conteúdo que diz respeito a isso, ou seja, provedores de notícias, né? CNN, ABC, essas principais
veiculadoras de notícias aí nos Estados Unidos, elas não deram conta da demanda, elas não deram conta da quantidade de requisições, né, tentando buscar informações sobre o que estava acontecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre especificamente esse caso do 11 de setembro e por que isso foi importante. E, na verdade, as redistribuições de conteúdo já existiam antes, tá? O que eu estou falando é que com o 11 de setembro elas ganharam mais notoriedade e começaram a ser mais usadas. Com a evolução, então, da computação em nuvem, aí elas ganharam força muito grande mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a motivação, o que vem a ser uma rede de conteúdo, qual é a ideia básica, o que levou as pessoas a pensar numa redistribuição de conteúdo, né? A ideia é o seguinte, aqui é um desenhozinho bem simples, em que eu tenho aqui alguém que está gerando uma informação, esse S aqui é alguém gerando a informação. Sei lá, o G1, portal G1, ou o site da CNN, que, né, a gente vai usar muito de exemplo aqui o site da CNN, porque é um caso real. Né? Mas sei lá, aqui no Brasil seria o site do G1, o site do UOL, sei lá, esses caras que são grandes provedores de conteúdo, que tem muita gente acessando, né? Podia ser YouTube também, o site do YouTube. E aí, muitas vezes você tem uma quantidade de dados muito grande fluindo de quem está gerando o conteúdo para quem está consumindo, aqui ó, o consumidor 1, 2, 3, o cliente 1, 2, 3, 4. Você tem um fluxo muito grande de informações e informações repetidas. Tipo assim, eu vou acessar a página do G1, a página principal do G1, opa, veio para mim. O cara também vai acessar o G1 também, a página principal do G1 veio para ele. E para o C2, e para o C3 e para o C4. Então, todos esses caras consumiram a mesma informação, ou pelo menos boa parte da informação que eles consumiram era a mesma. Nem sempre vai ser exatamente a mesma, porque de lá eu cliquei numa outra página um pouco diferente do que o C2 clicou, que é um pouco diferente do que o C3 clicou, mas tem pelo menos a página principal, por exemplo, todos vão ver. Então, tem muito conteúdo igual para todos eles, né, todos esses clientes aqui. E aí o que acontece? Quando você tem muita gente acessando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, ou mesmo que seja conteúdos diferentes, mas ao mesmo tempo, todos acessando conteúdos aqui dessa fonte S, se eu olhar aqui, ó, o tráfego que sai do cara que está gerando S para o C1, ele passa por aqui, chega nesse roteador no meio do caminho e vai para o C1. O que vai para o C3 sai por aqui, passa por esse roteador, vai para o C3. O que vai para o C2 passa por esse roteador, passa por esse roteador e chega no C2. O que vai no C4 passa por esse roteador, por esse roteador, por esse roteador e vai no C4. Ou seja, todos esses 4 tráfegos aqui passaram por esse enlace de dados aqui, que está mais próximo da origem. Todos esses outros 3 passaram por esse outro enlace de dados aqui. Todos esses 2 aqui, os tráfegos de C2 e C4, passaram por esse aqui. E por aqui passou só o tráfego de C2, por aqui só o tráfego de C4. O que esse desenhozinho simples mostra aqui para gente é que quando eu tenho vários clientes, quanto mais próximo eu estou da origem dos dados, mais tráfego eu vou gerando. Ou seja, o tráfego que é gerado nesse enlace é de um acesso só, desse aqui é de um acesso só, mas quanto mais próximo eu vou chegando da origem dos dados, mais acessos simultâneos eu tenho. Ou seja, se ele é muito acessado, eu vou congestionando, eu posso chegar a congestionar a rede próxima da origem com muita rapidez. Então, se eu tenho muita gente acessando o site do G1, vou dar um exemplo aqui, do G1 ao mesmo tempo, eu não só posso congestionar o enlace aqui, né, o link de acesso do G1 com a internet, como também os links próximos. Aqui eu tenho 4 acessos simultâneos no meu exemplo. Aqui eu tenho 3. Já não é mais o link de quem está gerando a informação, mas é um link próximo. Então, quando você tem um tráfego muito grande, muitas requisições para um determinado provedor de conteúdo, você congestiona não só a rede do provedor de conteúdo, mas também as proximidades, os arredores do provedor de conteúdo. Certo? Você dá uma congestionada próxima ali. É mais ou menos como quando você tem uma rodovia, né, uma via importante que fica congestionada numa cidade. Você vai ter um congestionamento naquela via e as outras vias que vão desembocando nela vão começando a ter tráfego também. Quando para o trânsito na terceira ponte, a terceira ponte fica toda parada, que é a fonte do tráfego lá, mas as outras vias, daqui a pouco a Reta da Penha tá congestionada também,
daqui a pouco a Rio Branco está congestionada também, daqui a pouco as outras ruazinhas que vão desembocar na Rio Branco, na Ré da Penha, começam a ficar congestionadas também. Então, as coisas que vão ficando próximas da fonte, né, de problema, no caso da fonte de informação, vão ficando cada vez mais congestionadas. Né? Então, o servidor de origem, que é o cara que está gerando a informação, é o gargalo à medida que o número de usuários cresce. Quando você tem um crescimento pontual de acesso, então o negócio é barra pesada, porque você normalmente você pode ter um dimensionamento da sua rede de acordo com o que você tem de acesso, os clientes que acessam ao seu conteúdo. O problema é quando você tem picos de acesso pontuais. Por exemplo, o 11 de setembro, quando caíram as Torres Gêmeas, ou aconteceu algumas vezes também alguns tsunamis que aconteceram lá na Ásia. Muita gente buscando informação, uma quantidade de pessoas buscando informação para a qual você não está preparado. Né? E aí você tem o que a gente chama de problema de distribuição de conteúdo. Eu não dou conta de distribuir o conteúdo que eu tenho para a quantidade de acessos que eu tenho simultâneos que eu estou tendo no momento. Ou seja, eu tenho uma média de acesso X e de repente eu tenho a média de acesso vai para 40x, 50x e eu não dou conta desse aumento exponencial aí por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Esse é o problema que a gente chama de problema da distribuição de conteúdo. Então a ideia é tentar criar uma infraestrutura entre a origem do conteúdo e o consumidor para poder resolver isso aí. Bom, dá um exemplozinho do 11 de setembro. Vamos falar aqui no exemplo do 11 de setembro. Por que a gente fala muito do 11 de setembro? Vamos vir os exemplos da CNN. Né? 11 de setembro, eu não sei se muitos de vocês provavelmente nem tinham nascido ainda, né? Não tinham nascido, sacanagem, mas pelo menos eram muito novos ainda quando aconteceu o 11 de setembro, né? De 2001. Mas, assim, quem viveu na época e era mais velho um pouco, né? No meu caso, normalmente se lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia. Né? Eu tava na loja de material de construção e eu lembro que eu vi na televisão lá da loja, tal, todo mundo ficou doido falando o que estava acontecendo. Então todo mundo foi uma coisa que parou o mundo na época, né? Então estou falando isso porque isso dá um pouco a dimensão do que aconteceu e todo mundo querendo informação sobre o que estava acontecendo, né? Bateu o primeiro avião na primeira torre e todo mundo achava que era um acidente. Pô, bateu um avião na primeira torre, destruiu uma torre lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco, uns minutos depois, na segunda torre, não é um segundo acidente, é um atentado. E até então parecia impossível um atentado terrorista num solo americano, né? Coisas de filme americano, não de realidade. Ninguém Professor, achava que isso era possível. Oi. quando você estava vendo na televisão essa notícia do primeiro avião, deu para você ver ao vivo o segundo avião batendo ou não? Ou não tinha ao Não, vivo na época? não, porque quando eu estava na loja, quando foi notícia mesmo, foi quando já tinha batido o segundo avião. Quando eu vi, né? Quando eu vi, já tinha batido o segundo avião. E, na verdade, Beleza. eu estava na loja e aí os caras começaram a falar, pô, parece que bateram numa torre, um avião bateu numa torre lá Loja nos 3. Estados Unidos, lá em Nova York. Ninguém sabia direito o que era. Não era essa, pô, 2001, cara, não tinha essa... Ninguém tinha smartphone, ninguém tinha, né, celular com internet móvel, assim, então você via pela televisão. Então eu tava na loja lá, a É, gente não sabia. Não tinha notificação de nada. Só tinha um monte de gente comentando. Pô, parece que bateu um avião numa torre lá nos Estados Unidos, cara. Pô, um avião numa torre bateu. Parece que bateu um avião, morreu todo mundo, não sei o quê. Putz, o que será que aconteceu, cara? E a gente tava eu e minha esposa, né? Não era minha esposa ainda. A gente tava na loja de material de construção para montar o apartamento. E aí os caras começaram a falar, na Emílio Paz, os caras começaram a falar isso, a gente buscou uma televisão, tinha uma televisãozinha lá, e falou, pô, parece que caiu um em outro também. Aí, pô, será que foi alguma coisa, atentado, não sei o que. Aí que a gente ligou e viu as imagens dos dois aviões batendo. Mas aí quando eu soube mesmo, já tava, acho que o segundo talvez já tivesse até batido, até chegar a informação aqui. Mas assim, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. E todo mundo correu para saber. A questão maior aqui pra gente é que todo mundo correu ao mesmo tempo para saber o que estava acontecendo. Tanto americanos que tinham parentes lá e queriam saber se estavam vivos ou mortos. O sistema de telefonia entrou em colapso, parou de funcionar. O celular parou de funcionar nos Estados Unidos, Nova York. O governador, se eu não me lembro, o prefeito, o governador, teve que ir na TV pedir para as pessoas pararem de ligar para os parentes que tinham em Nova York para ver se a rede celular voltava a funcionar, porque os serviços de emergência precisavam dessa rede para se comunicar.
porque o sistema de telefonia parou de funcionar, porque entrou em colapso, porque todo mundo estava ligando ao mesmo tempo. Parece que tem umas coisas, tem um documentário que fala sobre isso, né? Mas isso eu lembro da época mesmo, que nos escombros lá tinha um monte de celular tocando, de um monte de gente que tinha morrido, né? Mas então o que aconteceu? Todo mundo estava buscando informação. E, tipo assim, informação grande nos Estados Unidos, né, na época, era basicamente CNN. Então, todo mundo tentando, a pessoas e outras empresas de comunicação do mundo, todo mundo estava acessando o site da CNN para pegar informações sobre o que estava acontecendo. E o site da CNN tinha lá, né, um site normal de jornal, né, com o logo da CNN, e aí na capa tinha lá a foto, não lembro se era uma foto, se era uma imagem, sei lá, do atentado, do avião batendo lá e tal, e a reportagem, né, dizendo o que estava acontecendo e tal. Só que tanta gente começou a acessar que o site caiu, parou de funcionar. O site da CNN, o servidor lá caiu, parou de funcionar, os caras botaram no ar de novo, né, aumentaram lá a capacidade do servidor, sei lá o que fizeram, botaram no ar de novo, caiu de novo. Botaram já no ar, acho que uma terceira vez e caiu de novo. Aí o que os caras fizeram? Eles pegaram o site principal da CNN, a página principal da CNN, tiraram todas as imagens, todos os CSS, tudo, deixaram o HTML puro, padrão, e botaram no ar de novo. Porque aí a página que ocupava, sei lá, antes era uma página com 500 KB, começou a ocupar, sei lá, 500 bytes, né? 2K, sei lá, só de texto. Então era uma página principal sem só texto, sem nada, só dizendo o que tinha acontecido, porque foi o jeito que eles conseguiram de atender, sei lá, 10 vezes mais clientes do que eles atendiam, 10 vezes mais usuários simultâneos do que eles atendiam se fosse a página bonitinha. Foi o Nessa jeito época aí de devia ficar... ter um flash player para dar uma pesada legal no site. É possível que tivesse esse troço todo. E aí O os caras tiraram tudo. flashzão bonito pro site ficar bonito, sabe? Aquele negócio bonito lá. Exatamente. Bem provável. Agora, professor, você imagina se hoje acontece isso? Cai comunicação, cai site de notícia, cai tudo. Cara, site de notícia... A galera vai pro supermercado estocar papel higiênico. Exatamente. Site de notícia não cai mais, pelo que a gente vai falar aqui, mas rede de comunicação, celular, não sei o que, ainda pode acontecer. Mas por que site de notícia é mais difícil de cair? Porque hoje em dia todos esses caras usam rede de distribuição de conteúdo. E depois que isso aconteceu, nenhum site quer que isso aconteça, nem a CNN queria. Você acha que a CNN queria que virasse tudo texto, que saísse o logo dela e tudo? Não queria isso. Mas foi o jeito de deixar o site no ar. O que eles fizeram, então? Só, a gente tem que tomar alguma atitude para isso não cair mais não cair mais desse jeito, para a rede não cair mais. Quando uma coisa dessa natureza, dessa proporção acontecer de novo. Então, assim, algumas soluções para isso, uma delas foi, vamos criar um cluster de servidores. Provavelmente eles até já tinham um cluster de servidores. Porque um cluster de servidores, você que tem lá vários servidores web com um cluster que você vai balanceando a carga entre eles, né? A gente já falou sobre cluster, já falou sobre isso. Você pode atender mais gente, mas o tráfego que chega na sua rede continua sendo muito alto. Então, se o tráfego cresce muito, você até pode ter um número de servidores que atenda, mas se crescer mais mesmo, não necessariamente você vai ter. E, além disso, pode ser que o tráfego na sua rede seja muito intenso e você não dê conta de processar. Seus switches, seus roteadores não deem conta de processar a quantidade de requisições. E aí você funciona como um ataque de... Já ouviram falar um ataque de negação de serviço? DOS? DDoS, Distributed Denial of Service, que na verdade isso é um ataque hacker, quando os caras invadem vários computadores e fazem muitas requisições ao mesmo tempo no seu servidor, para ver se o seu servidor não dá conta de responder e cai, mas isso pode acontecer de forma espontânea se não for um ataque, é muita gente mesmo querendo informação ao mesmo tempo do seu servidor, no caso de uma notícia desse tipo que eu estou falando com vocês. Então, criar um cluster pode fazer com que eu atenda mais gente ao mesmo tempo, mas eu posso ter problema na minha infraestrutura de rede do mesmo jeito, mais próximo aí do meu ambiente, né? Da infraestrutura de rede que está próxima do meu ambiente, dos meus servidores. Bom, uma outra forma de tentar minimizar isso um pouco é você instalar proxies nos clientes, né? Nas redes dos clientes. Então você tem lá no cliente um provedor aqui de o ISP, né? Que é o Internet Service Provider, um provedor de serviço de internet, provedor de internet normal. E aí o cara vai lá e coloca um proxy.
né? Que é o que a Faesa faz, por exemplo, nas redes, o que as empresas fazem nas redes delas, em que você não acessa direto a rede, você tem um intermediário, que é o proxy. O proxy ele serve para alguns motivos, para alguns objetivos. Ele pode tanto servir para filtrar o tráfego, para não deixar que os seus clientes acessem tudo que eles quiserem, né? Você diz o que eles podem ou não acessar. E também pode servir para fazer cache, né? Para você manter uma cópia temporária do site que o cara está acessando, porque aí o cliente, esse XPTO aí na imagem, ele vai acessar a página da Faesa, opa, o tráfego, né, a requisição dele é interceptada, mandada para o proxy requisita, faz a consulta para o www.faesa.br, grava isso localmente, né, aqui num cache, manda a resposta para o XPTO. Se o cliente ABC, um pouquinho depois, ele tenta acessar o mesmo tráfego, né, a mesma página, ela já está aqui no cache, ela não precisa ir lá no Faesa de novo. Então, você, em vez de duas requisições agora lá na Faesa, você tem um só. O problema disso aqui é que isso aqui resolve o problema no cliente e tal, mas quem está provendo conteúdo, né, uma CNN, um G1, o UOL, o que quer que seja, o Google, sei lá quem for, eles não podem contar com o fato de que os clientes vão implementar proxies, ou seja, isso aqui está no controle do lado do cliente, tá certo? E a gente está falando em alguma forma de tentar minimizar isso no lado do servidor, né? Então, no caso de um evento tipo 11 de setembro, que nem eu falei com vocês, o servidor da CNN, eu tenho aqui um monte, isso aqui essa nuvem aqui está representando como se fosse os Estados Unidos inteiro, e aí eu tenho um monte de gente aqui, ó, tentando acessar o servidor, e aí 1 milhão de caras aqui tentando acessar, mais 1 milhão de caras tentando acessar aqui, e eu começo a ter um congestionamento muito grande, gargalo aqui, nesses roteadores que estão próximos do servidor CNN. Nem é a rede da CNN, mas é a rede de próxima à da CNN que já vai ficando bastante congestionada. Algum usuário que está numa rede que tem aqui um proxy, ele pode nem sofrer tanto congestionamento, porque a página da CNN está em cache aqui, mas é até um problema. Você pode ter um cache aqui, dependendo do tempo do cache, você começa a acessar informação antiga, né? Isso está atualizando o tempo todo e você não pega essas informações o tempo todo. Bom, então, já falei isso com vocês aqui, os problemas, as soluções. O cluster não vai resolver o problema de congestionamento na rede, os proxies só para os clientes e não para todos os usuários da internet. Os provedores de conteúdo não podem confiar na existência e na implementação dos proxies, porque cada cliente cria o seu proxy se quiser ou não. E os proxies também até geram um probleminha de contabilidade, né? Você nem sabe exatamente quantos clientes acessaram suas páginas, porque na Faesa, por exemplo, que tem um proxy lá, o primeiro acessa a página, o segundo vai pegar a página do proxy. Então, o provedor de conteúdo nem sabe que esse segundo acessou, né? Mas isso é uma realidade que existe. Então, de novo aqui olhando o caso do 11 de setembro, né, imagina que eu tenho uma infraestrutura agora desse tipo aqui. Isso aqui já é uma ideia básica de uma rede de distribuição de conteúdo. Não é difícil de entender como é que funciona a rede de distribuição de conteúdo, tanto que está aqui direto já nessa página, mas depois a gente vai ver aqui, peraí que depois a gente vai ver aqui como exatamente que funciona internamente para que isso aqui seja possível. A ideia básica de uma rede de distribuição de conteúdo é que eu tenho o servidor lá da CNN, que onde estão sendo publicadas novas notícias e tal, e esse servidor está interligado a outros servidores, que são esses quadradinhos aqui em vermelho, que são chamados servidores substitutos, que tem uma cópia de todo o conteúdo que existe no servidor original aqui da CNN. Então aqui a CNN tem um servidor com todas as páginas, né, e tal. E aí eu pego essa informação e sempre que eu atualizo ela, eu vou lá e mando para uma rede de distribuição de conteúdo, que tem aqui uma estrutura de distribuição, esses nozinhos em verde, que servem simplesmente para pegar essa informação e replicar para os servidores substitutos. E os servidores substitutos, na verdade, são servidores que substituem o original, que tem exatamente toda a informação que tinha aqui, toda a página que tinha aqui, passa a estar, né, replicadas nesses servidores substitutos. Então, por exemplo, tem lá no caso CNN, eu tenho lá essa página original,
e eu tenho um servidor de substituto lá, por exemplo, em Washington, um na Califórnia, um em Illinois, um na Flórida, em Delaware, um em Nova York, um em Massachusetts, um no Michigan. Então, tem esses servidores de conteúdo aqui, servidores substitutos, né, do servidor que são com conteúdo. E aí, aquele 1 milhão de usuários que antes estavam passando aqui, indo direto para o servidor da CNN, mas esse outro 1 milhão de uma outra costa indo para o outro servidor da CNN, agora eles acessam, esse 1 milhão fica distribuído entre servidores que estão mais próximos geograficamente deles. Então, esses 1 milhão de servidores, não, desculpa, 1 milhão de usuários, eles estão acessando, ao invés de acessar todos esse 1 milhão aqui e esse outro 1 milhão irem para o servidor principal, o tráfego deles fica restrito a servidores que estão fisicamente mais próximos dos clientes. Isso faz com que, primeiro, eu divida esse 1 milhão de requisições entre alguns servidores, por exemplo, aqui entre esses 2 servidores, e não somo com esse mais outro milhão. Antes eu tinha 2 milhões de caras ao mesmo tempo aqui na CNN. Agora eu tenho 500 mil nesse, 500 mil nesse, 500 mil nesse, 500 mil nesse. Além disso, como esses caras estão mais próximos desses servidores substitutos aqui, primeiro, eu não tenho... Esses 500 mil tráfegos aqui ficam restritos a essa área, que é essa região, não ficam passando por vários nós. Antes eu podia ter, como eu estava vendo aqui, eles podiam, esse tráfego todo vir aqui, passar por esse nó, até chegar no servidor da CNN, então ficam restritos aqui, né, uma localidade. E até a latência é menor, porque esses meus clientes estão muito mais próximos desse servidor do que do servidor original lá da CNN. Então, eu acabo tendo uma latência menor aqui para poder acessar a informação. Beleza? Beleza, professor. Então, a ideia é eu ter servidores que têm cópias da informação original. Mas como que isso vai funcionar exatamente aí? Como que eu vou implementar isso aí? Né? A ideia, então, da CDN, né, da rede de distribuição de conteúdo, é ter uma rede para distribuir o conteúdo de servidores para usuários, né? Reduzir cargas nos servidores web, reduzir latência e tentar rotear escapando de enlaces congestionados, que nem eu falei com vocês aí. Isso aqui é uma arquitetura de uma CDN, de uma rede de distribuição de conteúdo, né? Só desenhando diferente do que estava desenhado lá. Eu tenho um servidor original, servidor que tem da CNN, por exemplo, que tem as páginas da CNN bonitinhas lá, e tenho servidores substitutos que estão geograficamente mais próximos do meu cliente. E eu tenho, ligando esses caras todos aqui, uma infraestrutura de distribuição e contabilidade. Ou seja, essa infraestrutura de distribuição, ela é responsável por pegar o conteúdo, né, que foi publicado aqui nesse servidor e replicar para esses servidores substitutos. E a infraestrutura com essa parte de contabilidade é porque à medida que os clientes vão acessando os servidores substitutos, esse cara faz a contabilidade do acesso para eu ter em algum lugar centralizado todo mundo que acessou a página da CNN. Porque uma parte das pessoas vai ter acessado desse servidor, outra parte desse, então tem que ter alguma infraestrutura, que pode ser a mesma que distribui, ela também coleta informações de acesso, né, que é a parte de contabilidade, para eu, de forma centralizada, saber todo mundo que acessou a minha página original. Porque é importante isso, né? As pessoas, todos os provedores de conteúdo, até por causa de publicidade e tal, eles querem saber quantas pessoas acessaram, para poder saber até precificar quanto que vai ser a publicidade na página deles. Né? E eu tenho outra infraestrutura aqui, que é a infraestrutura de roteamento de requisições, que serve para... Como é que o cliente sabe que a página da CNN, para ele, está nesse servidor substituto, e não mais no servidor de origem? Ou não nesse outro servidor substituto? Como é que esse cliente sabe que ele tem que acessar esse servidor substituto? Na verdade, de alguma forma, o cliente tem que acessar essa infraestrutura de roteamento e requisição, e é ela que vai dizer para ele, ó, você tem que se pegar desse cara aqui, e não do de origem. Ó, não, você tem que pegar desse cara aqui, e não do servidor de origem. Então, você tem que ter alguém que diga para o cliente aonde que ele tem que pegar a informação, em qual servidor substituto. A questão é que isso aqui tem que funcionar de uma forma transparente, porque o cliente vai acessar uma página usando um navegador normal. E você não tem que ter nada além do funcionamento normal de um navegador. Você não tem que ter, por exemplo, não, para você acessar a página da CNN, você tem que baixar esse plugin aqui, instalar ele. Não tem que ter nada. O cara no navegador normal dele tem que conseguir acessar o servidor da CNN. Mais especificamente, o servidor substituto, que tem o mesmo conteúdo do servidor da CNN, que está mais próximo dele. O cliente nem vai se dar conta disso, porque ele não teve que instalar nada, tudo funcionou normalmente. Então, o desafio de uma rede de distribuição de conteúdo é fazer isso tudo funcionar
sem que o cliente se dê conta de que ele está acessando um servidor substituto. Beleza? Isso aqui eu estou explicando, acabei de explicar para vocês o que cada um faz, tá aqui só dizendo. Então vamos lá, vamos entender por partes como isso funciona. Imagina como é que um servidor que tem o conteúdo interage com a rede de distribuição de conteúdo. Então, sempre que tem um conteúdo novo, foi publicado um conteúdo novo, eu tenho duas formas de distribuir isso na rede de distribuição de conteúdo, né? Uma forma é que o servidor de origem envia o novo conteúdo para a rede de distribuição de conteúdo. Então, alguém publicou uma coisa aqui, ele vai e manda para a rede de distribuição de conteúdo aquilo que foi publicado, a página nova que a CNN publicou. Outra forma é a rede de distribuição de conteúdo ficar periodicamente vendo no servidor de origem se tem alguma informação nova que foi publicada, né? Ou então, ou o servidor envia o conteúdo para a CDN, ou a CDN obtém esse conteúdo do servidor de origem, né? Periodicamente vai verificando. São duas formas utilizadas até hoje aí. Uma outra coisa que tem que ser feita também, outra interação que existe entre o servidor de origem e a CDN é com a infraestrutura de contabilidade, porque também ou a rede de distribuição de conteúdo periodicamente diz todos os acessos que foram feitos, né, nos servidores substitutos, ou então o servidor de origem também periodicamente pergunta para a CDN, e aí, quantos acessos foram feitos até agora? Então tem essas duas formas, ou o servidor sendo mais ativo ou menos ativo, né? Bom, do servidor é mais tranquilo. Imagina que sempre que alguma coisa é publicada no servidor de origem, ela vai para a rede de distribuição de conteúdo. E a rede de distribuição de conteúdo cuida de replicar isso para os vários servidores substitutos. Até aí, acho que não tem muito mistério, né? Uma página nova, eu informo para os meus agentes que estão separados lá, para os meus roteadores que tem uma página nova, ele manda para os servidores de conteúdo, e esse cara replica essa informação lá sem muito problema. Mas como que o cliente faz para acessar o servidor substituto mais próximo dele? Então, vamos entender um pouquinho como que isso funciona. Como é que o cliente, né, o cara que vai acessar a página da CNN, interage com a rede de distribuição de conteúdo e é automaticamente direcionado para o servidor substituto mais próximo dele. Então, na verdade, primeiro, o cliente solicita para infraestrutura de roteamento de requisições a página que ele quer. Então, no caso do 11 de setembro, www.cnn.com/sept11, por exemplo, ou simplesmente www.cnn.com, tanto faz. A infraestrutura de roteamento de requisição diz para ele, o servidor substituto que você tem que acessar é esse aqui, delaware.cnn.akamai.com. Akamai é o nome de uma rede de distribuição de conteúdo comercial que a CNN usa. Então, é um exemplo bem real. Então, eu falo com ele, eu queria acessar aqui o site da CNN, o /sept11. Aí ele fala, tá, beleza. Vai para esse servidor aqui, delaware.cnn.akamai.com, porque ele está mais próximo de você. E aí o cliente vai lá e pergunta para esse cara aqui, me manda aí a página /sept11. Bom, isso aqui se parece muito com o funcionamento o funcionamento tradicional de um navegador. Como é que funciona? Esquece rede de distribuição de conteúdo. Imagina que na sua casa você vai lá e digita aí www.faesa.br. Como é que é o processo de acesso ao site da Faesa? Primeira coisa que o seu computador cliente faz. Seu cliente, o que ele faz? Seu cliente, ele primeiro inicia uma requisição a um servidor de DNS. Servidor de DNS que você tem configurado já na sua máquina. Então, por exemplo, você vai lá, www.faesa.br, a primeira coisa que sua máquina faz é perguntar para o servidor de DNS e do seu provedor qual é o endereço IP de www.faesa.br. O seu servidor de DNS resolve isso de alguma forma. Como que ele resolve isso? Tem aquele processo que vocês já devem ter visto lá em redes, né? Que basicamente o seu servidor de DNS, né, do seu provedor, ele não sabe quem é www.faesa.br, então ele fala, opa, mas eu não sei, mas eu sei quem sabe. Ele vai lá nos servidores raiz. Os servidores raiz são servidores que conhecem tudo. Tem alguns desses espalhados no mundo. Ele vai num desses caras aí, um desses caras fala, eu não sei não,
mas eu sei quem é responsável pelo domínio BR. Aí o cara vai lá e o servidor de DNS do seu provedor vai lá e pergunta para o cara que é responsável pelo domínio BR. O cara responsável pelo domínio BR fala, pô, www.faesbr eu não sei não, mas eu sei quem é responsável pelo domínio faesa.br. E aí seu provedor, né, o servidor de DNS do seu provedor vai lá no cara responsável por faesa.br, pergunta para ele. E aí ele responde, www.faesa.br é esse endereço IP aqui, ó. E aí o seu servidor de DNS lá do seu provedor responde para você. Você pega aquele endereço IP e acessa, manda uma requisição HTTP, uma requisição web para esse endereço IP e fala, ó, eu queria a página /CEP11. E aí o seu servidor vai lá e responde para o cliente. Pronto, seu navegador obteve a informação. Então, o seu cliente primeiro pergunta para o servidor de DNS, obtém a resposta do servidor de DNS, depois pergunta para o servidor web. Muito parecido com isso aqui. Primeiro eu pergunto, depois ele me... Caiu, hein? Caiu não? Será? Vixe. Ele deve estar falando sozinho, né? Ai, Mas o mouse dele não tá mexendo mais? Alô? Opa. e aí, pessoal? Opa, Voltou? voltou. Opa. Eu até ouvi vocês falando aí assim, pô, será que caiu? Aí de repente caiu mesmo. Estão me ouvindo aí direitinho agora? Sim. Sim, sim. Sim. Ah, então beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, o Abrantes tinha perguntado se funciona como os mirros de FTP. A diferença para o mirro de FTP, Abrantes, para isso aí, só respondendo a sua pergunta, é que os mirros de FTP não fazem isso de forma transparente. O mirro de FTP é a mesma coisa, realmente é o espelhamento de informação. Mas quando você acessa um mirro de FTP, você sabe que você está acessando um mirro de FTP, né, normalmente. Tem alguns casos que te redirecionam automaticamente para um mirro mais próximo de você. E aí fica parecido. Acaba sendo parecido com uma redistribuição de conteúdo. Não deixa de ser uma redistribuição de conteúdo. A ideia é que isso seja o mais transparente possível. Então, vocês chegaram a ver esse slide aí? Cheguei não. Não? O anterior, né? Aqui. Não, a gente não tá nem vendo o que você tá mostrando. Agora Eu tá. não tô vendo, né? Ah, porque eu Pra não mim, compartilhei. O compartilhamento acabou aqui, foi mal. Mas esse slide aqui vocês viram. Sim, mostra passar. Esse aí sim. Beleza. Então vamos lá. O que eu falei com vocês, vamos repassar aqui então. É que a ideia básica, aqui está falando aqui, a explicação aqui básica, é como que funciona, como é que o cliente é direcionado para um servidor substituto mais próximo dele,
fisicamente mais próximo dele, né? Geograficamente mais próximo dele. O que eu falei aqui é que vocês viram falando como funcionamento normal de um navegador, quando você consulta um servidor de DNS, coisa assim, ou não? Essa parte vocês ouviram ou não ouviram mais? A gente ouviu. Sim. Tá, beleza. Então tá. Então o que eu falei com vocês é que quando você tem um servidor, uma redistribuição de conteúdo, na verdade, essa infraestrutura de roteamento de requisição nada mais é do que um servidor DNS maceteado. Por quê? O seu cliente, em algum momento, ou o seu cliente, o seu cliente, em algum momento, ele vai perguntar qual é o endereço IP de www.cnn.com, por exemplo. Para quem que seu cliente, sua máquina vai perguntar? Ela vai perguntar para o servidor de DNS lá do seu provedor. E o seu servidor de DNS do provedor vai perguntar, que nem eu falei com vocês, primeiro lá para o raiz, depois para o cara, no caso cnn.com, para o servidor que é responsável pela zona.com, né, o domínio.com. O do .com vai falar qual é o cara responsável pelo CNN, e aí o seu servidor de DNS vai perguntar para o servidor de DNS lá do CNN.com, e o CNN.com que vai te dizer quem é o IP do www.cnn.com. Então, esse servidor de DNS do CNN.com, ele é que normalmente está maceteado para não te responder um IP qualquer, para responder um IP de acordo com de acordo com quem está perguntando. Então, se quem está perguntando é um provedor, né, quem está perguntando é um cara que está na Califórnia, né, usando aqui exemplos dos Estados Unidos, ele vai responder o substituto da Califórnia. Se é um cara que está mais próximo de Delaware, ele vai responder o IP do substituto de Delaware. Então, o servidor de DNS da CNN.com, ele olha quem fez a requisição de DNS, quem é o cara que está perguntando qual é o endereço IP de CNN.com. Ele vê quem é o cara, vai estar é o endereço IP da requisição, de origem da requisição, né? É só ele olhar lá. E não sei se vocês sabem, imagino que vocês sabem que os endereços IP são distribuídos no mundo de uma forma hierárquica, né? Há uma divisão geográfica. Então, pelo endereço IP, você consegue saber onde ele está, né? Porque quando você distribui endereço IP, você distribui lá 200 ponto qualquer coisa, esses aí são todos do Brasil. É o 205 ponto alguma coisa, esses aí foram para a Europa. Sei lá, então o cara consegue saber pelo endereço IP em que lugar que está. E aí quando chega aqui no Brasil, é 200.10, 200.10 foi para o Espírito Santo. Então o cara consegue saber até se está no Espírito Santo, onde que está, porque os endereços foram sendo distribuídos de uma forma hierárquica. Até para você saber geograficamente onde eles estão. Tá certo? E por uma questão de roteamento também, o roteamento IP é hierárquico e tal, mas nem vou entrar nessa questão. Então, quando o servidor de DNS do CNN vai lá e recebe uma requisição, alguém perguntando qual é o endereço IP de www.cnn.com, ele consegue ver quem perguntou, o endereço IP de quem perguntou, e dá uma resposta. Ele responde um servidor substituto que esteja mais próximo do endereço IP de quem perguntou. Pelo endereço IP de quem perguntou, ele sabe onde é que a pessoa está, e aí ele responde um servidor substituto que esteja mais próximo daquela pessoa. Tem vários serviços na internet que chamam inclusive de GeoIP, né? GeoIP, que você dá um endereço IP e te diz de que região que é aquele endereço IP. Tem várias bases de dados espalhadas pelo mundo com isso aí. Então não é muito difícil de um servidor fazer isso, né? E aí o cliente então pergunta para ele, né, esse infraestrutura de roteamento de requisições, que é esse servidor de DNS maceteado, qual é o IP do www.cnn.com, ele te responde o servidor substituto que está mais próximo de você. Qual é o problema disso? Isso tem um problema sério, porque, como eu falei com vocês, relembrei aqui o funcionamento do DNS, não é bem o cliente que faz a requisição DNS para o servidor de DNS. Você, a sua máquina cliente, a sua máquina aí que está na sua frente, o seu celular, não importa, toda requisição de DNS que ele faz é para o servidor de DNS do seu provedor. Se for do seu celular, o meu celular é Vivo. Tem um servidor de DNS da Vivo. O seu celular vai fazer requisições de resolução de nome para esse servidor de DNS da Vivo. Esse servidor de DNS da Vivo é que vai primeiro perguntar para o raiz, depois perguntar para o .com, depois perguntar para o cnn.com. Ele que faz toda essa interação, todo esse bate e volta,
e te dá a resposta. Não importa quantas interações ele faça. Você pergunta para ele, ele te dá a resposta. Do ponto de vista do cliente, é isso. Só que do ponto de vista do CNN.com, quem fez a requisição, né, perguntou qual era o endereço IP do cliente, não foi o seu celular. Foi o servidor de DNS do seu provedor. Ele que fez essa pergunta em seu nome. Então, o servidor de DNS lá do CNN.com, quando ele olha o endereço IP de quem requisitou, o endereço IP é um servidor de DNS de um provedor qualquer, que não necessariamente está geograficamente próximo do cliente. Porque eu posso pegar aqui na minha máquina, meu computador, eu estou deixando o endereço IP por exemplo, do servidor de DNS do meu provedor, mas eu posso mudar aqui para o servidor de DNS lá dos Estados Unidos, por exemplo. Eu posso usar um servidor de DNS lá dos Estados Unidos. E aí, o servidor de DNS lá do CNN, quando ele for requisitado por mim, ele vai ser requisitado através de um servidor de DNS que está lá nos Estados Unidos. Ele vai achar que eu estou lá nos Estados Unidos e vai me dar um servidor substituto lá dos Estados Unidos que está longe de mim, né? Então, esse é um problema desse tipo de solução, que é o problema do fato do servidor de DNS não necessariamente estar próximo do cliente, né? Então, o cara que efetivamente faz as consultas DNS não necessariamente está próximo de quem vai consumir a informação, né? Assumindo que na maioria dos casos está, na maioria dos casos vai funcionar, mas nem sempre isso é verdade, tá certo? Esse mecanismo é um mecanismo que a gente conhece como integral, porque a página está integralmente sendo entregue pela redistribuição de conteúdo, ou seja, sua requisição é totalmente distribuída para o servidor substituto, e aí a solução é baseada no roteamento de requisições por DNS, que é o que eu acabei de falar aqui com vocês. Depois a gente vai falar numa outra forma, que é a distribuição de conteúdo parcial, que aí só alguns objetos são distribuídos, aí a reescrita de URL a gente vai falar depois. Eu fui me adiantando aqui, né? Esse esquema que eu falei com vocês baseado em DNS é muito comum, porque todo mundo tem que usar DNS mesmo. Então, eu tenho um servidor de DNS especializados, e aí o servidor de DNS pode retornar diferentes conjuntos de registros, ENS, ENEM, ou seja, pode resolver o nome de formas diferentes de acordo com políticas ou métricas estabelecidas, né? E aí tem o problema que eu falei com vocês do originador, que o cliente pode estar muito distante do cliente DNS. Por exemplo, um cliente do Brasil que utiliza o DNS do Google, 8.8.8.8, que é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Na verdade, esse exemplo aqui está meio furado, porque o 8.8.8 ele usa um outro esquema, que é um geocache, aí você pode até estar usando um servidor DNS que está aqui no Brasil. Mas tem outros exemplos desse tipo aí. Não vou entrar nesse detalhe aqui de funcionamento do DNS do Google, não. Mas tudo bem. O que importa é vocês entenderem que se quem está fazendo a requisição estiver distante do DNS, do servidor de DNS que você está usando, você pode ter esse problema do originador. Você não sabe exatamente quem está requisitando sua informação. Você acaba dando um servidor substituto que não necessariamente está próximo de quem requisitou a informação mesmo. Outra coisa são os fatores de carga escondida. Uma resolução de DNS pode resultar em grandes diferenças de carga no servidor substituto selecionado. Ou seja, se eu tenho muito, pegando lá nos Estados Unidos, lá naquela mapinha que eu tenho lá, vou voltar aqui no mapinha. Tenho muita gente acessando aqui dessa região, eu vou congestionar muito Illinois e Flórida aqui. Não tem ninguém acessando da Califórnia, esse cara aqui vai ficar livre, livre, livre. Então, normalmente, as redes de distribuição de conteúdo, elas retornam para os clientes os servidores que estão mais próximos, preferencialmente que estão mais próximos, mas se eles já estiverem meio congestionados, elas às vezes retornam que está mais distante só para balancear um pouco o tráfego, para ir um pouco para esse cara aqui também, para não ficar tão desbalanceado assim. Então isso é muito comum também de acontecer. Então basicamente, todo o cliente pega toda a informação do servidor substituto. Então o cliente pede lá a página principal, que é o index.html, né? No index.html, quando ele recebe, tem lá dizendo, tem lá as referências das imagens. Acho que todo mundo já viu um HTML, né? Dentro do HTML você tem lá o IMG SRC, né? Que é uma referência a uma imagem. Então as imagens, ele pede também as imagens para o servidor substituto vai fornecer tudo para ele, tanto a página quanto as imagens, as fotos, os vídeos, tudo vai vir do servidor substituto. E o servidor substituto pegou isso do servidor de origem. O servidor de origem distribuiu isso para ele em algum momento. Beleza?
Isso é o que a gente está falando agora. Mas eu tenho uma outra forma de se fazer, que é muito usada também, talvez até mais usada do que a distribuição total que eu falei com vocês, que é a distribuição baseada na reescrita de URL. O roteamento de requisições, né, a CDN baseada na reescrita de URL, o esquema é um pouco diferente. Eu não preciso de servidor de DNS maceteado. Meu servidor de DNS pode funcionar normalmente da forma tradicional, certo? Sem mexer em nada no servidor de DNS. Ou seja, as requisições vão todas parar no servidor de origem normal mesmo, no servidor da CNN, por exemplo. A diferença é que agora o servidor da CNN ele vai me retornar, quando eu peço a página principal para ele, ele me retorna a página principal, que é um HTML, que é só texto, e ele reescreve as URLs de todos os objetos, ou seja, dos JavaScript, do CSS, das imagens, dos vídeos, dos áudios, do Flash, sei lá, de tudo. Ninguém mais usa Flash, né? Mas de todos esses troços. Ele reescreve as URLs da página apontando para servidores que estão mais próximos do cliente que está fazendo a requisição. Ou seja, quem indica qual servidor substituto que vai ser utilizado é o próprio servidor web original. Então agora, quem está maceteado não é mais o servidor de DNS, é o servidor web original. O servidor web original recebe a requisição, vai olhando as referências e vai mudando as URLs de todos os objetos que estão incluídos ali na página, esses objetos mais pesados, que são imagens, vídeos, arquivos, e vai substituindo a URL para uma URL de um servidor substituto que esteja mais próximo do cliente. Como a requisição HTTP é feita pelo cliente mesmo, e não por alguém que faz a requisição em nome do cliente, como é o caso lá do servidor de DNS, você não tem um problema do originador, porque você realmente vai mandar para um servidor substituto que efetivamente vai estar mais próximo do cliente. Tá clara a ideia? Aqui, ó. O cliente, agora ele vai pegar a página principal, que é a página do servidor de origem mesmo. E o servidor de origem vai mandar para ele o index HTML dizendo que as imagens não estão aqui, as imagens estão num servidor substituto. Então, as imagens ele vai pegar do servidor substituto que está mais próximo dele. Pô, mas eu vou continuar tendo tráfego alto no servidor de origem? Não, porque vai ser só essas páginazinhas simples. Como eu falei com vocês, por exemplo, que a CNN fez lá no 11 de setembro, né? Tirou todo o texto, tirou todas as imagens, deixou só texto cru, né? Texto puro. Então, as requisições vão ser só de texto puro, do index original, da página HTML puro lá, que é bem leve. O que é realmente pesado, que são vídeos, imagens e tal, você pega no servidor substituto. Tá clara a ideia? Tá mais ou menos. Preciso dar uma relida nisso aí. É bastante informação. Vou falar mais um pouquinho ainda, não se preocupem não. Sim. A ideia básica, então, vamos lá. A ideia básica, então, do esquema tradicional, vocês entenderam o principal lá, o conteúdo total. Aqui tem ó, as questões todas aqui, esses dois casos aqui. A distribuição integral de conteúdo, que é baseado no DNS, ou seja, quando eu faço a requisição para o DNS me manda para um servidor substituto que está mais próximo de mim. E nesse aqui não, eu faço a requisição da página para o servidor original mesmo, para o servidor web original. E o servidor web original, quando ele me retorna a página, ele manda a página com todas as URLs reescritas, né, modificadas, apontando para um servidor substituto que está mais próximo de mim. Então, nesse esquema aqui, quem é maceteado é o servidor de DNS, porque é ele que vai me direcionar para um servidor substituto mais próximo de mim, para eu fazer a requisição da página para esse servidor substituto que está mais próximo. Nesse aqui, quem está maceteado é o servidor original, é o servidor web original. Porque quando eu peço uma página web dele, ele vai me dar a página web, mas ele vai reescrever todas as URLs dos objetos, das imagens, dos vídeos, dos áudios, para eu pegar do servidor substituto que está mais próximo de mim. Então, a página inicial, por exemplo, a página principal, eu pego do servidor de origem. Mas todas as referências a outros objetos,
eu vou pegar já de um servidor substituto que está mais próximo de mim. Então, se eu sou um servidor, se eu sou um cliente da Califórnia, eu vou acessar o servidor, o mesmo servidor do que o cliente de Illinois. Só que a diferença vai ser o mesmo servidor, o CNN.com lá, que é o mesmo servidor, ou o mesmo conjunto de servidores, pode ser um cluster. Mas na hora que o servidor original lá, o CNN.com, me retorna uma página, ele me retorna uma página com as URLs das imagens, dos vídeos, dizendo que essas imagens, esses vídeos, estão lá no servidor substituto lá da Califórnia. O cara de Illinois, ele ele pegou a página do mesmo servidor que eu peguei, só que as URLs vão estar escritas dizendo que as imagens, os vídeos, estão no servidor substituto de Illinois e não da Califórnia. A gente pegou as duas, a gente fez a mesma requisição para o mesmo servidor e ele me deu páginas que são iguais, mas que estão apontando para objetos que estão em localidades diferentes. É o mesmo objeto, é a mesma imagem, é o mesmo vídeo, é o mesmo CSS, é o mesmo JavaScript, mas em um eu estou pegando de um servidor que está mais próximo de mim e o outro cara que está mais longe, o que está mais vai pegar do servidor que está mais próximo dele. Beleza? Então, o servidor web tem que ter inteligência de ele identificar o IP do cara que pediu para ele para poder reescrever as URLs de acordo com o servidor substituto mais próximo dele. Pode parecer muito trabalho, mas é um trabalho simples. Você olhar qual é o servidor, qual é o endereço IP e decidir qual é o servidor substituto para o qual você tem que mandar o cara, é uma decisão bem simples. Você pode ter isso tabelado. Então é muito rápido de um servidor web desse reescrever as URLs e mandar a URL reescrita para o cliente. Beleza? Sim, não, talvez. Quem sabe? Sim, tá. Bom, essa distribuição parcial de conteúdo, que é essa que você reescreve a URL, ela ainda tem a vantagem de você não precisar replicar para os servidores substitutos todo o seu conteúdo. No esquema tradicional lá, que eu falei com vocês, da distribuição total de conteúdo, todo o conteúdo da CNN tem que estar replicado nos substitutos. Aqui não necessariamente todos. É muito comum, por exemplo, em sites tipo uma CNN da vida, o cara botar, por exemplo, todos os objetos da edição de hoje nos substitutos. Mas normalmente aquelas reportagens mais antigas que menos gente acessa, do arquivo e tal, o cara deixa no servidor de origem mesmo, porque aí ele não gasta espaço no servidor substituto, e aí ele obviamente vai pagar menos para redistribuição de conteúdo, porque isso é uma empresa que presta esse serviço normalmente. Ele vai pagar menos, porque ele vai ter menos dado lá. E esses dados vão ser acessados tão eventualmente que tudo bem deixar no meu servidor de origem, só de vez em quando que alguém olha. Normalmente você sabe quais são as páginas mais acessadas, menos acessadas. As mais acessadas você coloca na redistribuição de conteúdo, na CDN. As menos acessadas você deixa localmente mesmo. A Microsoft, por exemplo, quando ela lança um patch novo, um Service Pack novo, ela coloca na redistribuição de conteúdo lá. Quando os Service Packs mais antigos e tal, podem estar no servidor principal dela mesmo, que de vez em quando alguém vai pegar, não é tão comum assim. Beleza? Eu dei um exemplo da Akamai. A Akamai é uma empresa grande, uma redistribuição de conteúdo grande, que fez muito, muito sucesso aqui. Eu botei aqui, ó, akamai.com. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que eles têm muitos clientes. Mas hoje em dia, com a difusão das nuvens, né? Os provedores de nuvem têm serviço de redistribuição de conteúdo, A Azure tem distribuição de conteúdo, o Google Cloud tem, a Amazon tem. Por que você precisa para ser um distribuidor de conteúdo, né? Ter um serviço de distribuição de conteúdo? Você precisa ter servidores espalhados pelo mundo, né? Para poder estarem disponíveis para poder você replicar conteúdo de alguém para estar o mais próximo possível dos clientes. As nuvens já têm isso, né? Elas têm data centers espalhados pelo mundo. Então, elas têm normalmente esse serviço de distribuição de conteúdo. Permitem que você pegue um conteúdo seu e distribui. Diga, inclusive, para onde? Eu quero distribuir para servidores aqui pelo Brasil, porque a maioria dos meus clientes é pelo Brasil mesmo. Não, eu quero servidores no mundo inteiro. E aí o custo, obviamente, vai se refletir de acordo com o que você está pedindo, né?
Então, basicamente é isso. A gente tem esses tipos de CDN aqui. Tem essa CDN que eu nem cheguei a falar. Na verdade, ela está aqui a parte, mas eu diria que talvez devesse estar aqui. É que quando o servidor de origem também está na CDN. Então, às vezes, a CNN fala, nem servidor de origem eu quero mais. Toma, eu vou gerar o conteúdo e vou botar num servidor e você vai cuidar de tudo para mim. Tanto o servidor de origem quanto a distribuição parcial ou integral de conteúdo. Essa parcial de conteúdo aqui é a mais usada, tá? Se a gente for... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui opa. Minha máquina tá meio lenta aqui, mas tudo bem. Vamos usar até o da CNN.com. Vamos ver para onde que eles estão mandando aqui. Se eu pegar a página... Eu falei com alguém que estava falando assim, se acontecesse hoje, caísse tudo, imagina. Hoje em dia não cai mais tudo, que nem eu falei com vocês, porque está tudo em redistribuição de conteúdo. Então, mesmo que tenha um evento aqui, tenha 10, 20, 100 vezes mais pessoas acessando esse site do que o normal, elas vão ser distribuídas entre os servidores substitutos. Então, a carga no servidor principal não vai aumentar muito. Então, se eu pegar isso aqui, por exemplo, aí der uma olhada aqui no código-fonte da página, vamos ver se eu consigo ver aqui se eu consigo ver alguma coisa. Nossa, eu estou pegando aqui, pô, é bem fácil de ver, né? Esse código-fonte aqui. Esse aqui é um JavaScript sinistro aqui do... Não, esse aqui nem é JavaScript, isso aqui já é o CSS. Pelo menos ele deixa coloridinho aqui. Dá para quando eu tentar chegar próximo de uma imagem aqui, tentar ver alguma coisa. Meio difícil de ver alguma coisa aqui, né? Peguei um exemplo aqui que não sei se vai ficar muito... A própria escrita já é um mecanismo de segurança. É porque, na verdade, eles têm esses encurtadores, né? O cara faz a página web, joga para o encurtador que ele tira espaço, tira tudo para poder a página ficar o mais leve possível. Mas vamos aqui, ó. Lá no começo tinha um exemplo aqui, quer ver? Já dá para ver. Aqui, ó, tô pegando sei lá o que é isso aqui. É uma fonte, né? Porque aqui é um JavaScript, por exemplo. No JavaScript aqui não tá pegando, mas na fonte aqui. Né? Tá baixando uma fonte para você mostrar a fonte lá, a página usando uma fonte. Ela tá aqui, ó, para edition.i.cdn.cnn.com. Tá vendo aqui esse CDN? É porque eu tô pegando do CDN, do servidor I, do CDN da CNN.com. Eles colocam isso aqui deve estar direcionando para algum CDN comercial. Eles colocam o nome cdn.cnn.com só para poder não dizer, porque hoje ele faz com a Akamai, se amanhã ele quiser fazer com a Azure, ele vai fazer e não vai precisar mudar isso aqui. Ele só muda no DNS dele, que o servidor i.cdn.cnn.com é o servidor XPTO lá da Azure, ou o servidor XPTO lá da Akamai, tá certo? Então, acaba não aparecendo o nome aqui. Eu queria que aparecesse, antigamente aparecia. Tem pouco tempo que eles mudaram isso. Antes aparecia que eles usavam Akamai na CNN. Mas agora eles botaram isso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se um cara lá no Japão acessar, provavelmente vai estar aqui, edition.a.cdn.com. É um outro servidor. Um cara nos Estados Unidos vai ser um outro servidor. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu dar só ver aqui o G1. O que o G1 está usando. Não sei se a gente vai conseguir. Olha que bonito de ver. Deixa eu achar aqui uma imagem. Aqui não, também não. Aqui tá num i.s3.globoimage.com. Isso aqui tá na Amazon, em algum lugar na Amazon. S3 é coisa da Amazon. Também é um servidor de distribuição de conteúdo da Amazon. Eles estão todos usando agora GLB de globoimage.com. É uma rede de distribuição de conteúdo só para imagens da Globo.com. Eu não vou achar um Akamai mais não.
Mas se vocês tiverem curiosidade e entrarem, por exemplo, a kamai.com, ou mesmo entrarem num serviço de nuvem qualquer na S3, então vocês podem ler sobre redistribuição de conteúdo. Aqui, ó. Entrega de mídia, não sei o que, eles têm dizendo aqui exatamente o que eles fazem. Essa aqui é uma redistribuição de conteúdo gigante, que foi líder de mercado durante muito tempo. Ainda tem muitos clientes, mas na época, antes das nuvens, esse cara aqui era o que mandava no mundo. Se você procurar, por exemplo, na AWS, né, que é a Azure, a Amazon Web Services, e procurar por AWS CDN, você vai achar aqui como é que funciona. O CloudFront é uma rede de fornecimento de conteúdo oferecido pela Amazon Web Services. Aí tem dizendo exatamente a rede de entrega de conteúdos. Chamou de distribuição de conteúdos. Tem a distribuição de conteúdos também. Aqui ele explica exatamente como é que ela funciona e tal. Mas é exatamente isso. Tá pegando o conteúdo e distribuindo entre várias localidades. Beleza? Só mostrando para vocês aqui, caso que tenha quem usa eles. O Hulu, não sei se vocês conhecem o Hulu, é um vídeo sob demanda, o Prime Video da Amazon, a Discovery, a Canon, o Dow Jones, que é bolsa, né, de Nova York, a liga falo de beisebol americana, tem um monte aqui, os canais, tem mais um monte de caso aqui. Basicamente, então, a ideia é deixar o conteúdo mais próximo possível do cliente. Tá claro o que é CDN? A ideia daqui é entender o que é uma CDN, por que então que os sites não caem mais, não tem esse problema, né? Por causa dessa distribuição geográfica, de você estar mais próximo do cliente, e principalmente esses dois mecanismos, que é o mecanismo em que o DNS vai te mandar para um servidor substituto, então você vai pegar o conteúdo todo de lá, e isso tem um probleminha de nem sempre ele te mandar para o servidor substituto mais próximo de você, e sim para o mais próximo do servidor de DNS que você está usando. E esse esquema de você ter um DNS normal e o servidor de origem, o servidor web que tem a informação original, é que diz para você buscar os objetos, né, as imagens, o áudio, o vídeo, do servidor substituto que está mais próximo de você. Esse é disparado mais usado, primeiro porque ele te põe para um servidor substituto que realmente está mais próximo para você, e segundo porque você pode pegar algumas imagens, alguns áudios, alguns vídeos e botar lá, mas nem tudo. Os que são menos acessados, você pode deixar no de origem mesmo para não gastar grana espalhando todos os seus dados pelo mundo inteiro, sendo que só 10% dos seus dados é que são efetivamente muito usados pelos seus clientes. Os outros 90% não. Então você poderia deixar aqui no servidor de origem mesmo, para quando eventualmente alguém for acessar, pega no servidor de origem mesmo. Esses são os conceitos mais importantes. Beleza? No Abrantes perguntou agora que eu vi aqui, desculpa, Abrantes, sobre acesso a banco de dados. Cara, banco de dados, você pode ter um banco de dados distribuído também. Banco de dados distribuído, cara, é sempre um problema, porque você tem problema de sincronismo das informações. É sempre um problema à parte, certo? Então, as redistribuição de conteúdo, elas são muito voltadas para conteúdos tipo conteúdo web, páginas web, basicamente para páginas web. Para banco de dados, não muito. Aí se usa técnicas de replicação, tipo aquelas que a gente falou quando a gente estava falando lá em replicação de dados, né? Aquela replicação passiva. Não muito redistribuição de conteúdo, não tanto. Você pode usar alguma coisa parecida se você tem réplicas do seu banco de dados, e aí você ter o DNS te direcionando para o servidor de banco de dados que está mais próximo de você. Seria o máximo que posso fazer. Então, os portais têm notícias com consultas a banco de dados, mas aí tá. Então, agora eu entendi o que você quer dizer. Eu estava achando que era banco de dados. Esses bancos de dados das consultas, eles são só consulta. Eles não estão. Você não faz muita inserção nos bancos de dados, né? Os clientes só consultam. Então, os portais exibem notícias com base a consultas no banco de dados. Então, aí sim, os bancos de dados
eles podem estar distribuídos nos servidores substitutos ou não. O servidor de banco de dados a página inicial, que muitas vezes é montada com consulta no banco de dados, aí vai estar no servidor original mesmo, que é um cluster de servidores. Mas as outras páginas, aí sim podem ir para os servidores substitutos. O servidor substituto, ele pode ter o conteúdo estático e conteúdo dinâmico também. Nada impede que você tenha nos servidores substitutos bancos de dados com as informações replicadas todas e que você possa consultar essas informações de lá também. Que muitas vezes até imagens, referências, imagens podem estar podem vir de bancos de dados também. Então, assim, a ideia básica é que a página HTML, principalmente a página HTML principal, venha do servidor de origem. Então, se para montar ela você precisa não consultar o banco de dados vai estar no servidor de origem. E os outros objetos mais pesados venham de servidores substitutos. Se para esses objetos mais pesados você precisar consultar banco de dados para poder obter eles de alguma forma, esses servidores de banco de dados podem também estar em servidores substitutos. Então você pode ter banco de dados nos substitutos e pode ter banco de dados no servidor de origem também. É porque cada caso é um caso. Então você pode ter dessas formas aí. Não sei se ficou claro o que eu disse aí, Abrantes. Beleza? Beleza então, pessoal. De redistribuição de conteúdo, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Às vezes a gente acessa e nem sabe que está acontecendo desse jeito. Eu vou deixar, não sei, acho que eu não deixei ainda não, mas eu vou deixar também um último questionáriozinho, que é o último questionário para formar a nossa C1, para vocês fazerem. Né? Como a gente vai ter esse recesso aí no mês, vocês vão ter 2 semanas para fazerem, de uma só. Daí uma só daria tempo. Recomendo que vocês façam logo, aí durante o recesso vocês vão estar com o tempo livre aí. É um questionáriozinho tranquilo, nenhum mistério, tipo os outros. Para vocês fazerem aí para fechar a nossa C1, valendo 2 também. E aí eu vou ver se ao longo da semana eu deixo também a atividade para vocês fazerem, mas aí com bastante tempo, vocês vão ter umas 3 semanas para fazer. Então não vai prejudicar o recesso de vocês também não. Para vocês fazerem que nem eu falei com vocês, é uma atividade lá na Amazon, na AWS, para vocês fazerem, na verdade. São umas atividades que eles já têm lá, que eles já disponibilizam, eu vou dizer quais delas vocês podem fazer aí, né? Beleza? Mais de uma. São bem curtinhas, então a gente consegue fazer, dá para fazer umas 2 ou 3 aí, umas 3 aí, sem problema nenhum. Eu vou passar para vocês direitinho, não se preocupem, vou deixar a especificação lá, vocês vão ter liberdade de escolher dentro de um conjunto lá de atividades para fazer. É tudo bem claro, tudo bem tranquilo, não tem mistério nenhum. É mais do que para vocês, mais do que tudo é para vocês dizerem assim, não, peguei e fiz uma vez na vida, para vocês terem essa prática, essa experiência de montar alguma coisa na nuvem que eu acho que é legal. Então a atividade vai valer muito para isso e vai valer pela C2 também. Beleza? Beleza, professor. Vou deixar vocês então. Então, Otto e Abrantes, eu devo lá as respostas, dúvidas de vocês, eu mando por e-mail, sem problema nenhum. Vou olhar com calma e amanhã eu respondo para vocês, tá? Boa noite aí para vocês. Então, as atividades que você está falando do Obligar Logo é essa da Amazon também que você está falando, né? É isso? Isso, tá bom. Amanhã eu vou liberar para vocês, deixar liberado. Não vou liberar hoje não, porque hoje, que nem eu falei com vocês, a minha mulher tá meio mal aqui, vou cuidar das crianças agora à noite aqui, ver aqui, botar para dormir, essas coisas todas. Mas amanhã eu libero para vocês aí ao longo do dia. As 2. Tanto o questionário eu libero logo agora, que é rapidinho, mas a outra atividade eu tenho que escrever o textinho dela ainda. Quer dizer, escrever o texto no Ava, eu tô falando, né? E aí amanhã eu disponibilizo ao longo do dia. Beleza? Um abraço aí para vocês, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Falou. Até sem ser semana que vem a outra. Lembrando, semana que vem vocês estão desligados.